Já aconteceu com você? De não ter motivação, de achar que por isso você não vai conseguir começar alguma coisa? Conta pra mim, você em algum momento já se sentiu desmotivado, sem essa motivação para iniciar? E isso impede muitas pessoas de seguirem, né? Por achar exatamente que o que falta é a motivação. E se você não tiver a motivação antecipadamente, você não consegue iniciar, né? Ah, eu não tô me sentindo motivado para treinar hoje, então não vou. Não tô me sentindo motivada para fazer determinada coisa hoje, então não vou fazer. E aí é o grande erro das pessoas, né? Achar que você precisa que a motivação venha para você iniciar, quando na verdade não é bem a ordem, não é muito essa, né? Quando a gente começa, a motivação vem. E aí tudo funciona, né? É igual quando você começa a fazer exercício físico, talvez você não esteja motivado, você tá ali na força do ódio, né? Porque o médico mandou, porque o nutricionista mandou, enfim, porque a tua saúde mandou você ir para lá. Mas aí depois você começa a ver os benefícios e nesse ponto você tem motivação. Depois você fala, cara, tá, pode não ser pode não ser a oitava maravilha do mundo, mas está me fazendo bem. E esse benefício que eu estou tendo me deixa muito bem, muito feliz, enfim, eu tô mais animado, tô mais disposto, tô mais concentrado. São vários fatores positivos que te trazem essa motivação. Então, muitas vezes a gente começar que a motivação vem, e isso é muito real. Hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto e para bater um papo muito bacana aqui com a gente, eu tenho uma convidada que eu acredito que vocês vão gostar muito. Ela é psiquiatra, mas eu vou deixar aqui a apresentação por conta dela, vou chamá-la aqui. Eu sei que ela já está aqui com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá! Oi, Bruna, tudo bem? Tudo jóia com você, Jéssica? Tudo ótimo também. Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar, né, na verdade. Imagina, eu que agradeço você por estar aqui, viu? Se apresenta um pouquinho para as pessoas. Eu sou a Jéssica, sou psiquiatra, atuo em São Paulo e atendo muitas pessoas que têm essa questão de falta de motivação, de não conseguir seguir em frente, de ter medo, de ter receio. Então, acho que vai ser muito legal esse bate-papo aqui hoje. Bacana. Você atende em São Paulo, então? Eu atendo em São Bernardo, que é no ABC Paulista. Do ladinho. Ah, que legal. Pra mim é tudo São Paulo, gente. Só pra mim que é ABC, pra mim é tudo São Paulo. Eu falo, não dê nomes assim, porque pra mim é tudo São Paulo. Ah, vamos dar no Bom Retiro. Pra mim é tudo São Paulo. Não tem muito... Minha geografia aqui não funciona muito bem, não. Pra mim é tudo uma coisa só. Bom, então seja muito bem-vinda, Jéssica. Você se apresenta Jéssica. Também. Obrigada. Mas se Minha audiência aqui já me conhece, mas vamos lá. Bruna Paiva, estou aqui em Minas, mas moro aí, resido em Valinhos, interior de São Paulo. Meus atendimentos também são ali, são online. Estou evitando agora o presencial, né, por conta de pandemia, mas estou atendendo no individual também, online, né? Trabalhei com desenvolvimento pessoal. Mas a apresentação aqui, é sempre bom a gente fazer, porque sempre tem gente nova chegando, né? Então, olha, essa semana, Jéssica, eu tô trazendo alguns temas muito, muito bacanas, porque essa semana é a semana do desbloqueio do potencial, né? Então, desbloqueie seu potencial. Por quê? Todos nós temos muitos potenciais, né? Eu tenho meu potencial, você tem o seu e cada um aqui tem também. Então, para nossa live de hoje, eu trouxe um tema, quando eu falo assim, não tenho motivação, é um tema que muitas pessoas, é uma frase que muitas pessoas falam para mim, não tenho motivação, Bruna. É por isso que eu não começo, por isso que eu não faço. Nossa, tem que fazer tal, não tem motivação, né? Muitas vezes quem trabalha com digital não tem essa motivação de colocar a cara aqui, né, e falar para muitas pessoas, enfim, não se sente nesse ponto. E aí,
Eu quero saber de você, da tua visão, aí eu já falo a minha, a tua visão de psiquiatra sobre a motivação. Fica à vontade para discorrer sobre o tema. Então, a motivação é como um combustível, né? Se a gente não tem combustível no carro, o carro não anda. Se a gente não tem motivação, parece que os nossos projetos de vida ficam todos empacados. E aí, além de ficarem parados, a gente se culpa por tá fazendo errado. As poucas coisas que a gente faz, muitas vezes a gente começa a achar que está errado, que estão erradas. E aí, o que faz fica errado, o que não faz fica empacado. A gente vai procrastinando muito quando a gente está com essa questão da motivação abalada, né? Quando a gente se culpa muito pelas coisas que a gente errou, quando a gente não consegue acreditar no nosso potencial, não consegue acreditar que é possível. E eu vejo tantas histórias de pessoas falando: eu não sou capaz, isso não é possível, eu não consigo porque eu não tenho energia, não tenho motivação, ninguém me valoriza. E às vezes a valorização é muito mais dela, né? Ela precisa muitas vezes trabalhar dentro dela aquela motivação, aquela energia, para ela poder confiar nela. E muitas vezes as pessoas falam: não tenho energia, não vou dar conta, não vai dar certo, isso não é para mim. E aí quando tenta fazer, vai. Quando tenta, consegue. Então, a gente fica muito preso, assim, eu acho, nessa questão, né? E eu penso que a motivação seja a nossa gasolina. A gasolina, assim, que a gente precisa para trabalhar, estudar, namorar, para confiar mesmo na gente, né? A motivação, gente, ontem eu falei aqui sobre disciplina, eu concordo em gênero, número e grau com vocês. A motivação, ela é o primeiro elemento mais importante do desenvolvimento pessoal. E olha que legal, né? Muitas vezes a gente se motiva errado. Como assim, Bruna? Me motiva errado? Vou te explicar aqui alguns tipos de motivação. O maior erro da motivação é a motivação, vou dar um nome bem assim, um nome popular, mas é a motivação condicionada. Se você for procurar na literatura, você não vai achar não, tá? É Bruna que está falando. Mas é a motivação condicionada. O que isso quer dizer? Que a motivação, ela é externa, nós chamamos de motivação extrínseca. Ela é dependente de algo, de alguma situação. Mas por que eu falo que ela tem essa condição, né? Ela é condicionada. Porque você fala: eu só vou conseguir fazer isso quando tal coisa acontecer. Ou seja, você colocou uma condição. Sabe quando nasce um filho e os pais falam assim: é um amor incondicional? O que isso quer dizer? Que você ama independente da situação, independente de condições. Você não coloca condição para amar. Sabe, existem pessoas, por exemplo, que estão em relacionamento e falam assim: se você não fizer isso, eu não te amo mais. É um amor condicionado, colocou uma condição para que aquilo acontecesse, né? Olha, eu só vou se você fizer isso. Você colocou uma condição. A motivação também acontece isso. Você projeta: eu só vou me sentir motivada, eu só vou fazer tal coisa quando quando eu tiver um carro. Quando eu tiver um carro, aí sim eu vou fazer tal coisa. Eu só vou fazer isso quando eu trocar de celular. Eu só vou começar a gravar stories quando eu trocar de celular. Eu só vou começar a falar aqui para as pessoas quando eu fizer a faculdade X. E aí, cada vez mais, você vai colocando condições para se sentir motivado. Só que olha que interessante, quando a gente coloca condições de cunho externo, lembra que eu falei aqui essa semana, gente, que nós não temos controle sobre o outro, né? Sobre como o outro pensa, sobre o que o outro fala, a maneira que ele se comporta. E aí você coloca a sua condição é o outro, é outra coisa, é uma situação externa, por isso que é a motivação extrínseca. E aí, nesse momento, você está vulnerável. Você fica vulnerável, você fica à mercê das situações. Faz sentido, gente, para vocês? Jéssica, você trabalha motivação extrínseca nos seus atendimentos? Sim, e eu lembrei aqui, você contando assim,
é exatamente o que acontece, né? Nasce uma criança, aí os pais falam, mas aí quando ele entrar na escola, aí eu vou ficar mais tranquila, aí eu vou ficar feliz, aí eu vou ter energia para fazer as coisas. Aí depois espera o filho, na verdade, começar a ir para a quinta série, aí vai esperando, vai colocando planos no futuro, né? E aí coloca assim, mas eu acho que eu vou ser feliz de verdade, vou conseguir fazer as minhas coisas quando meu filho entrar na faculdade. E aí vai indo, vai indo. E aí vai vivendo tanto o futuro que esquece das pequenas coisas de agora. É aquela frase velha, né? Que a gente tem que aproveitar o caminho. E às vezes a gente vai deixando, né? Vai deixando porque vai esperando. E aí espera fatores externos para poder conseguir aquilo, né? Então, quando? E aí o quando? Quando chegar o quando, vai ter um outro quando lá para frente. E aí parece que é uma coisa inatingível, né? E isso, por incrível que pareça, é uma fonte muito importante de ansiedade. Porque a gente não vive o agora, vai vivendo o futuro, quando. Esse quando é inatingível. E aí quando a gente se depara, quando muitas vezes a gente se depara, a gente viu que passou um tempo. E a gente falou assim, nossa, passou e agora já não dá mais tempo. Agora já não dá mais tempo de sonhar aquilo que eu estava sonhando, de ser feliz por aquele momento. E aí vem uma depressão. A gente chama até de depressão de constatação, assim, sabe? Que daí você constata que você chegou num momento que você perdeu parte, né, das coisas. Então eu acho que isso tem muito a ver, assim, né, com essa motivação extrínseca, né? Esperar. Vai esperando. E não... Aí não desenrola. Aí não desenrola a vida, não desenrola os prazeres, não desenrola as coisas boas da vida. E essa é uma causa tão importante de atendimento psiquiátrico. Acho que, sei lá, mais de 50% dos atendimentos que eu faço tem a ver com isso. Com essa questão de esperar o quando para acontecer a vida e aí se arrepende pelo... não fiz, né? Poxa, eu devia ter feito. Então, acho que isso é muito sério. Isso que a gente está falando é muito sério, é muito importante. E uma coisa bacana até que você falou, a gente vai falar aqui sobre esse, né, aproveitar o caminho, mas quando a gente coloca essas condições, né, quando tal coisa acontecer, é uma maneira que o cérebro encontra de procrastinar, só que é uma forma plausível. Ele dá uma condição. Anteontem, na terça-feira, nós falamos sobre os sabotadores aqui, né? E o sabotador, ele sempre conta uma historinha pra gente. Ele conta uma mentirinha que faz a gente acreditar, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo do sabotador prestativo. A mentira que ele conta pra você é aquela assim, ó. Mas você tem que fazer pelo outro, você tem que fazer muito pelo outro. Não é algo, não é uma mentira, é uma verdade, né? É uma coisa plausível. Só que por que entra como uma mentira, né? Porque quando você faz só pelo outro, e por que o prestativo é um sabotador, né? Porque quando você faz só pelo outro, muitas vezes você esquece de você. Guardada essa informação, quando a gente coloca esse monte de condições, a gente acredita que nesse ponto, a partir desse ponto, a gente vai ser feliz, né? A partir dali, a gente consegue destravar muitas coisas na nossa vida, a gente não vive o agora e sempre tem um motivo plausível para procrastinar, para deixar para depois, né? Então a gente fala assim, não, mas olha, agora eu não vou fazer, não, é igual quem quer emagrecer. Aí tem lá eu tenho até um caso de uma amiga, que ela tá com o cabelo imenso, mais passou da cintura já, ela falou assim, mas eu só vou cortar o cabelo quando eu fizer a consultoria de imagem. Ela não marcou consultoria de imagem, ela só tem na cabeça dela que ela quer fazer, que ela acha legal a consultoria de imagem, mas ela não agendou, não marcou, não fez nada. Ela só falou assim, eu só vou cortar meu cabelo, só vou refazer minhas luzes, só vou dar um up aqui quando eu passar pela consultoria de imagem. Mas ela nem tomou o primeiro passo. Para com isso, entendeu? Então, olha só, a gente vai colocando condições em coisas que a gente... Será que quer mesmo? Porque às vezes a condição ela é tão longe
É igual quem quer emagrecer, né? Tem lá, por exemplo, uma roupa linda. Ah, não, mas eu só vou usar essa roupa aqui quando eu perder 10 quilos. Mas não tá fazendo nada pra perder aqueles 10 quilos. Ah, eu só vou usar isso daqui quando eu, sei lá, tiver um silicone. Ah, só vou usar essa blusa quando tiver um silicone. E aí você nem tá pensando em colocar silicone ainda. Mas você tá colocando uma justificativa que é pro outro não te cobrar mais nada. Muitas vezes, né? E essa motivação extrínseca, essa motivação condicionada, gente, é onde gera as frustrações. Por isso, até que a Jéssica falou de depressão, né? Porque é tanta frustração em cima de frustração que vai chegar um momento que isso impacta na sua autoeficácia. O que é autoeficácia, né? Sua crença na capacidade de realização. E aí você acha que você não consegue fazer nada. Você fala, cara, eu não consegui nem emagrecer esse 1 quilo aqui, eu vou conseguir fazer essa outra coisa, isso muito maior? Não vou. E aí a gente não consegue se sentir capaz de nada. E quando a gente não se sente capaz, como que a gente fica? Você acha que isso traz motivação? Quando uma pessoa se sente incapaz de alguma coisa? Ela vai se sentir motivada? Ela vai se sentir, uhul, vou lá, vou fazer. Tenho certeza que eu vou conseguir. Claro que não, né? Muito pelo contrário, inclusive. Então, quando a gente condiciona a nossa motivação, quando a gente deixa aí pro externo, é algo que muito tendenciosamente vai nos frustrar, né? A Sá tá dizendo aqui, medo de não agradar o outro e acaba esquecendo o que realmente te agrada, ser quem você é. Exatamente. Isso acontece muito, Sá. Nossa, muito, muito mesmo. As pessoas têm medo de desagradar, mas acaba se desagradando e aí chega um momento da vida que olha para trás e se reconhece. Inclusive eu falo muito isso no primeiro módulo do meu curso, que é o autoconhecimento. Trabalho muito isso. Porque a gente só consegue caminhar, tomar decisões assertivas quando a gente sabe que faz sentido pra gente. Senão toda decisão vai ser uma incógnita. Vai ser aquela assim, será que eu tomei a decisão certa? Deixa eu perguntar para 1.500 pessoas aqui para ver se eu tomei a decisão certa, né? Não confie em si mesmo. Então, olha só como o autoconhecimento ele impacta 100% na nossa autoconfiança, né? E aí vai perguntar para 1.500 pessoas, pode ser que 1.499 aprove. Uma não aprova, ela já fica com aquela caraminhola na cabeça, né? Mas aí é verdade. É verdade, aquela pessoa falou, deve estar certa, e aí eu não vou dar conta mesmo, não vai dar certo, eu vou errar, eu vou me frustrar, não vou agradar ninguém, vou ficar mais decepcionada ainda. Então isso é demais, né? Demais, muito comum. E é engraçado que às vezes a gente não consegue dar nome para as coisas que a gente faz, né? Aqui a gente está dando nome para tudo. Então, aquilo que você faz, muitas vezes, você está querendo agradar o outro, você está colocando a sua motivação em algo externo, né? Então, assim, se você for aprovada, se as pessoas te aprovarem, se você não for cancelada, aí tudo bem, você fica feliz. Agora, se alguém discordar de você, pronto, acabou a vida. Né? E, gente, eu acredito muito no posicionamento, né? Você não precisa concordar com todo mundo. Não significa que você esteja errado ou alguém esteja errado com relação a isso. Mas você não precisa concordar com todo mundo, senão você não tem identidade, né? Imagina, concordar com todo mundo, você vai concordar com tudo, então. Com o que é certo, com o que é errado, com direita, com esquerda, com tudo. Você vai concordar com tudo. E aí você não tem opinião nenhuma, não tem posicionamento nenhum. Né? Você não precisa brigar, mas eu acho que posicionamento é uma coisa que a gente tem que ter, né? Então, vamos lá. A motivação extrínseca deixa você infeliz, né? Nosso cérebro libera menos dopamina, reduzindo sua criatividade, prejudica a sua entrega, e aí você se sente cada vez mais infeliz e menos competente, menos capaz. Então, quando a gente... O negócio não para aqui, gente. Quando a gente entende que a gente tá colocando a nossa motivação no externo, e isso, gente, é consciente. Até um tempinho atrás, era inconsciente, mas a partir de agora é consciente, ou seja, você sabe. Agora você sabe, você me fala aqui se você conseguiu identificar alguma coisa que você coloca a sua motivação
externamente, você coloca em algo ou alguém a sua motivação. E isso é uma coisa consciente. A partir de agora vai ser consciente. Suas ações serão conscientes. Você vai entender que você faz isso porque você coloca a condição nuclear. Só vou ser feliz mesmo quando eu me casar. E aí você coloca no outro também a tua felicidade, né? Na mão do outro, o outro tem a possibilidade de amassar, de fazer o que ele quiser. Então, toma muito cuidado com isso se você coloca a tua felicidade nas mãos de outra pessoa, né? E acho muito esse exemplo do casal é muito legal, porque às vezes a pessoa tá solteira, tá infeliz, ela acha que quando ela encontrar alguém ela vai ser feliz. Não. Né? Você coloca uma responsabilidade muito grande ali no outro também, e isso pode gerar uma frustração imensa, né? Quando você projeta na outra pessoa sua felicidade, pensa, olha a responsabilidade que a outra pessoa tem, né? Eu acredito na motivação, na verdade, na admiração mútua, né? E não individual. Se só um admira, o negócio não vai dar certo, né? Então a gente tem que trabalhar aí esse equilíbrio dentro das relações também. Então agora vamos falar do outro tipo de motivação, que é a motivação intrínseca. Só que daí a motivação intrínseca, ela tem algumas facetas. Eu trago duas aqui para vocês hoje, tá? A primeira é a motivação intrínseca baseada em metas. O que é isso? Primeiro, o que é a motivação intrínseca? Intrínseca é algo interno, diferente da extrínseca, que é externa. Então, a motivação intrínseca, ela é interna. Até aí, gente, é a melhor motivação que existe. A motivação intrínseca, ou seja, você se automotiva. Só que a motivação intrínseca, baseada em metas, você também coloca condições. Eu só vou ser feliz quando eu atingir aquela meta. Eu só vou fazer tal coisa quando eu atingir aquela meta. E aí, enquanto você não atinge a meta, você fica infeliz, você fica estressada, você fica sem paciência nenhuma, você fica culpando, julgando, apontando o dedo para todo mundo, você acha que todo mundo também tem que fazer tudo que está na tua cabeça, você acha que se as pessoas estão fazendo diferente, elas estão erradas. Por quê? Porque a sua cabeça tá toda voltada para aquela meta. É maravilhoso ter meta, gente. Eu falo de meta aqui o tempo inteiro, né? Acho que a gente tem que ter, sim, objetivos claros, a gente tem que ter meta. Não existe meta sem objetivo. Vocês já estão cansados de saber isso aqui. Mas quando você coloca a sua motivação baseada em metas, quando você coloca a sua motivação ali a depender da meta atingida, aí você também vai estar infeliz, né? Por quê? É uma alegria que não dura. Que quando você bater a meta, e aí? O que acontece quando você bater a meta? É assim, você vai ficar feliz 2 minutos e acabou. Né? Você vai comemorar 2 minutos e acabou. E não, né? Quando a sua motivação é igual quando você tá lá na academia e você tem o seu objetivo grandão é perder 10 quilos no ano. Aí a sua meta de março é perder ali 1,5 kg. Aí você perde 1,5 kg, aí você vai comemorar. Aí você vai comemorar engordando 2. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. A sua é uma alegria que não dura, entende? Você tem aquela meta para bater. Quando você bate a meta, e aí? Entende? É uma alegria que não dura. A motivação intrínseca baseada em metas é bem parecido aí com a extrínseca, essa condicionada. Faz sentido, gente? Jéssica, faz sentido a intrínseca baseada em metas? Sim, com certeza. E falando em metas, eu acho muito curioso, assim, as pessoas colocarem metas e aí se frustram, ou quando não atingem aquela meta, ou se frustram no caminho mesmo dessa meta, né, na busca. Então, assim, você falou, emagrecer 10 quilos no ano. E aí a pessoa fala assim, mas agora que eu tô com todo o gás, eu vou querer emagrecer 5 nesse mês.
Só que daí é uma meta impossível. Assim, é possível, mas é uma meta muito difícil. E aí é importante, assim, a gente avaliar a dificuldade das metas. Porque não adianta a gente colocar também uma meta impossível ou muito difícil, que daí a frustração com certeza vai vir. Porque se 1 quilo por mês, 1,5 quilo, ok, agora 5 quilos já é mais difícil. Então, por que não coloca metas menores, comemora aquelas metas, que eu acho que é importante, assim, a gente comemorar não com, se está fazendo dieta, não comendo uma pizza, né? Mas comemorando, assim, as pequenas metas, para a gente poder, tipo, pular para o próximo passo. Senão a gente condiciona o resultado final. E o resultado final é muito demorado, muitas vezes. É muito difícil, né? Então, às vezes desiste no meio do caminho porque está longe dessa meta. Então, o que eu sempre falo, assim, sempre sugiro, coloque metas pequenas, plausíveis, possíveis, que daí você começa a olhar, você se sente feliz e motivado. Aquela pequena conquista te dá uma energia para você continuar acreditando, continuar fazendo, para poder seguir o próximo passo. Então, passos pequenos, mas passos possíveis. É muito melhor do que pensar depois. E eu acho muito importante, assim, a gente aprender a agradecer essas pequenas metas, sabe? Porque senão, é o que você falou, né? Chega numa meta e fala, pronto, e agora? O que eu vou fazer? E aí parece que dá um vazio, assim, né? Quando atinge. Uhum. Então, assim, colocar como meta o agradecimento e a comemoração, assim. Então, quando eu atingir essa pequena meta, eu vou fazer alguma coisa boa, né? Quando eu atingir essa promoção, quando eu perder esse 1,5 quilo aí, eu vou sair para dançar com meu marido. Vou fazer alguma coisa, assim, porque daí você se motiva a conquistar para poder ter aquela gratificação, para poder ter aquele ganho. Porque senão, vai ter meta para quê? Se não vai ter ganho nenhum depois, se não vai ter benefício nenhum depois. E aí fica o vazio, né? Conquista e fica igual você falou, né? Fica um vazio, não consegue encontrar um caminho depois. Então eu acho que é muito, muito importante, assim, sabe? A gente fazer um passo de cada vez, um passo plausível, com certeza. E para as coisas diversas da vida, para não ficar aquele vazio, aquela coisa sem sentido, né? Tem uma frase que é muito legal, né? Quem não sabe o que procura não consegue não consegue aproveitar o que encontra, assim. Então, não consegue achar o caminho. Eu acho que isso aí vai dando um direcionamento, assim, para os próximos passos, né? Para as próximas etapas. Acho que é igual um jogo de videogame. Você não vai chegar na última etapa de uma vez, na última fase. Vai chegar na primeira, vai passando, aí comemora, aí no final de cada fase vai comemorar, aí vai indo, no final você chega. E o caminho não foi tão difícil, porque teve as pequenas comemorações, né? É isso. É como quem quer se preparar para uma maratona, né? As pessoas não começam já correndo ali 42 quilômetros. Elas começam correndo seus primeiros metros, né? Elas começam treinando em pequenas provas, elas começam fazendo pequenas coisas, pequenos passos que levam a algo muito grande, né? E acredito que a gente comemorar cada etapa faz a gente valorizar também as grandes conquistas, né? Até para o nosso cérebro entender. Ontem à noite, na live de mentoria, eu falei sobre sorte. E muitas vezes, quando a gente não comemora, a gente não valida os nossos feitos, a gente acredita que tivemos sorte. Quando alguém fala, mas você teve sorte. Se você não tem consciência do seu caminho, do teu percurso, do teu empenho, né? Você acaba acreditando que você teve sorte. Ai, mas eu só terminei em primeiro lugar, em segundo lugar, porque eu tive sorte, porque o fulano, sei lá, se machucou um quilômetro antes ali da linha de chegada. E quando, na verdade, quando a gente entende o nosso mérito,
a gente consegue também, na verdade, assim, quando você celebra as pequenas conquistas, você entende o teu mérito, você valida o seu mérito. E muitas vezes na nossa vida acontece isso. A gente só faz, vai dizendo sempre assim, não fiz mais que obrigação, não foi mais que obrigação. Pessoas extremamente críticas, né? Que acham que não fez mais que obrigação, quando na verdade aquela pequena conquista gera uma motivação imensa para outras coisas. E às vezes a gente não valoriza as pequenas conquistas. Temos sim que celebrar, isso mesmo, Natália. Temos que celebrar cada conquista, porque faz parte do processo. As pequenas conquistas. Lembra que eu sempre falo que o objetivo ele é grandão aqui em cima. Através do objetivo surgem as metas. Então tem sim que celebrar cada meta. Celebrar assim, entender mesmo, internalizar que você foi responsável por atingir essa meta, para que você consiga também se valorizar. Então, pensando que, partindo do pressuposto que a motivação é o primeiro pilar aí do desenvolvimento pessoal, é extremamente importante você entender como você se motiva. Existem pessoas que se motivam com críticas. Quando outras pessoas viram para elas e falam assim, você não fez isso direito, você precisa melhorar nisso, você precisa fazer tal coisa, você não é boa nisso. Tem gente que se motiva com isso. Tem gente que isso é um balde de água fria, que isso ela não se motiva. Então, entenda como você se motiva, até para que os outros também saibam, né? Eu sou analista de perfil comportamental, né? E no perfil comportamental, existem alguns perfis que o feedback deles é apontando o erro, mas é a maneira que ele se motiva. É a maneira que ele recebe muito bem o feedback, é você apontando os erros. Outras pessoas não. Por exemplo, um dominante, quando você aponta os erros dele, ele vai virar um foguete em direção às metas dele. Para ele vai ser muito bom aquilo, é tudo que ele quer. Ele quer, não, então tá bom, então eu não sou bom nisso, não, peraí. Agora, fala isso para um estável. Fala isso para uma pessoa que é ali estabilidade, um comunicador. Fala para ele que ele não é bom, que ele precisa melhorar. Ele vai chorar, ele não vai desempenhar melhor, ele vai desmotivar. Então é muito legal, gente, você saber também como você se motiva para que você consiga entender também o ambiente, sabe, ter empatia para com o outro. Porque às vezes a maneira que eu me motivo não é a mesma maneira que você se motiva. Então imagina que eu sou dominante, eu me motivo com crítica. Aí eu só vou criticar todo mundo achando que eu tô motivando todo mundo. Não é assim que funciona. A gente tem que ter empatia, né? Tem que ter essa sensibilidade para entender o outro, que não é assim que funciona. O que funciona para mim não funciona para o outro. Então a gente entender também como que a gente se motiva para a gente conseguir também viver em sociedade, para que a gente consiga ter aí bons relacionamentos, né? Eu gosto muito de falar sobre os relacionamentos, na psicologia positiva, né? Tem o PERMA, que eu vou discorrer mais para frente sobre o PERMA, e o PERMA é um acrônimo, né? É criado por Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, e o R do PERMA é relacionamentos. Todos nós nos relacionamos. Aqui a gente está se relacionando, né? Eu e a Jéssica nos relacionamos, estamos nos relacionando. Eu com vocês, nós duas aqui com vocês, estamos nos relacionando. Isso tudo é relacionamento. Agora, como você nutre seus relacionamentos? Né? E isso tudo, gente, faz parte. Quando a gente fala aqui de motivação, não é só na tua vida profissional. É para você saber também lidar dentro da tua vida pessoal. Você saber como o outro funciona. Por que você vai falar alguma coisa para outra pessoa que vai deixá-la triste, chateada, em conflito com ela mesma, sendo que você pode falar, de repente, a mesma coisa de uma outra forma que vai motivar, que vai deixar aquela pessoa muito mais empenhada naquilo, sabe? Essa empatia mesmo, de você entender como a outra pessoa, essa percepção, a sua autopercepção e a percepção de quem está do seu lado. Isso faz todo sentido, que todo mundo aqui se relaciona. Então, a gente não está falando só de vida profissional, a gente fala de vida pessoal também, porque não adianta nada você tá com a tua vida profissional lá nas alturas, você tá ali numa ascensão profissional, você tá no melhor momento da tua vida profissional,
sendo que e a sua vida pessoal tá em frangalhos. Será que faz sentido? Né? Eu acredito que você deve pegar muitas situações assim, né, Jéssica? Sim, até porque a vida é uma só, né? As pessoas gostam de separar a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional, a vida espiritual, mas é como se tivesse tudo equilibrando, né? Como se fosse aqueles pratos, né? Que equilibra, assim. E aí, se uma perna cai, você fica meio pendente, né? Então, é importante, assim, entender que é uma vida só, que uma vida... Não adianta, assim, a gente ficar ruim na vida profissional, que a vida nos relacionamentos vai ficar difícil. A vida familiar vai ficar difícil, a vida espiritual. Então, as pessoas gostam de separar muito essas coisas, só que a gente não tem possibilidade de separar, né? E eu achei muito interessante o que você falou sobre a gente ter empatia. A gente também é responsável pelo outro, né? Às vezes a gente fica assim com receio das pessoas criticarem a gente fica bravo, a gente não gosta. Mas às vezes a gente também faz a mesma coisa sem perceber, e aí a gente gera um relacionamento que a gente estabelece com aquela pessoa muito ruim. E aí aquele relacionamento ruim vai reverberar também, vai bater e vai voltar, né? Vai reverberar na gente também. Então, a gente também é um pouco responsável pelo outro, o outro também é um pouco responsável, mas não no sentido de entregar o destino, né? Entregar a felicidade na mão de outra pessoa, né? Que fazer pelo outro, para agradar o outro, para ajudar o outro, só pelo outro. Não é dar, assim, né? Mas a gente também, como a gente vive em sociedade, um ajuda o outro, a gente também tem que ter um pouco de empatia e olhar para a dor das pessoas, né? Para o sofrimento. Entender o momento delas, né? Entender o momento. Tem pessoas que não estão naquele momento, não estão no momento, né? No momento bom. Não dá para a gente criticar, de repente, a ideia é mais acolher. Agora, as pessoas que estão mais determinadas, dá para fazer algumas pontuações em alguns momentos, né? Então, eu acho que é importante, assim, a gente entender o momento da pessoa, do outro, para a gente não se abalar tanto. E quando você falou, assim, de entregar a vida, né, da responsabilização, né, deixar no outro a responsabilidade pela sua felicidade, é muito cruel até, né, muito cruel e é muito forte você deixar a sua vida na mão de alguém e falar, ó, eu só vou ser feliz se você fizer isso comigo. Eu só vou ser feliz se você me ajudar. Eu só vou ser feliz, eu só vou ter motivação se você me motivar. Então é muito cruel isso, né? É muito cruel que a gente faz isso com a gente mesmo. É muito pesado também, né? É muito pesado. Tanto para com a gente quanto para com o outro ali. Você coloca muita responsabilidade na outra pessoa, né? Eu lembro que quando eu me casei, não sei quando eu me casei, eu falei que eu lembro, né? Quando eu me casei, acho que foi no casamento de alguém que eu fui, que eu lembro que o padre falou assim, nem foi algum casamento, acho que não foi no meu, não. E ele falou assim, você não está casando para ser feliz. Você está casando para fazer ele feliz. E falou a mesma coisa para ele. Você não está casando para ser feliz, você está casando para fazê-la feliz. Então, e é isso, né? Quando a gente se envolve em relacionamento, ou quando a gente sei lá, troca de emprego, e a gente coloca toda a expectativa no outro, né? Na outra pessoa, naquele outro ambiente, e a gente não assume a responsabilidade. Quando a gente coloca tudo isso no outro, a gente não assume a nossa responsabilidade, né? E aí você tira a sua responsabilidade e você coloca totalmente no outro. Então, eu falo que a gente gosta de achar um culpado, né? Mas isso só aconteceu por causa da outra pessoa. A gente gosta de achar um culpado para as coisas, né? Para aquilo que nos acontece. Só que muitas vezes a culpada, o culpado ali somos nós mesmos por permitir aquilo. Por isso que eu falo muito de posicionamento. Se posiciona para você não permitir que as pessoas te tratem como elas querem te tratar, mas que elas te tratem como você merece, com respeito,
né? Com essa empatia. Então, quando a gente projeta toda a responsabilidade afetiva ali no outro, a gente fica vulnerável. Que o outro pode fazer o que quiser e você não tem controle sobre a atitude do outro. O outro fala, pensa, sente, faz, né? E essa é a maior frustração das pessoas que falam que não tem motivação. Ai, porque fulano não me apoia. Entenda que ninguém precisa te apoiar, né? E aí você busca algo que você possa fazer por você. Se alguém te se alguém te apoiar, você está no lucro, né? Eu acredito que essa expectativa realidade alinhada, ela faz muito sentido pra gente, né? Ela ajuda muito na motivação. Com certeza, mas com certeza mesmo. Colocar no outro o nosso apoio. E é muito assim, às vezes a gente acha que o outro vai preencher aquele nosso vazio, aquela nossa falta. E o outro tem outras faltas, tem outros vazios, tem outras questões. Ele vai entrar em um outro espaço dentro de você. Ele não vai entrar encaixadinho, né? Parece que a gente vai encontrar alguém que vai encaixar e que com certeza vai resolver todos os problemas e vai ser a fonte da minha felicidade. E não é, né? Com certeza essa pessoa vai conseguir me ajudar. E se ela... E aí a gente coloca, né? Eu não consegui fazer isso porque meu marido não apoiou, porque meus filhos são muito bagunceiros, porque meu vizinho é muito barulhento e eu não consegui passar numa prova, por exemplo. Eu não consegui emagrecer porque na frente da minha casa tem um fast food. E aí, isso aí eu vejo muito, né? Eu não consigo emagrecer porque meu filho pede hambúrguer. Então, assim, a gente costuma colocar muita responsabilidade no outro, porque daí a gente fica numa zona de conforto, fica mais fácil, né? Se der errado, a culpa não é nossa. Se der errado, é o filho que tá pedindo hambúrguer, não é minha culpa. Exatamente. É muito mais fácil colocar a culpa no outro. É como se o nosso cérebro entendesse assim: ai, minha filha, você é vítima, fique em paz, tá tudo bem, você não errou. Gente, quem não erra não aprende. Errar é maravilhoso, a gente só não pode errar erro igual. A gente não pode cometer o mesmo erro 2 vezes. Eu falo que aqui só vale erro novo, mas que vale errar sim. Você não precisa errar para você aprender, você pode aprender com o erro dos outros, você não precisa passar pelo mesmo vale, né? Mas as pessoas não querem, ninguém quer errar, gente. Eu lembro de atender muitas pessoas que falam assim: eu tenho medo de errar, eu não vou fazer isso porque eu não me sinto preparada, tenho medo de errar. Gente, errar é a coisa mais normal do mundo. A gente erra mesmo. E é assim que a gente aprende. Você acha que Einstein sempre acertou? Claro que não. Então, a gente precisa entender que o erro faz parte da vida. A gente só precisa aprender com ele. Se você errar e não aprender nada, aí é um pouco mais difícil, né? Mas o erro é maravilhoso. Bom, vamos agora para o nosso último ponto aqui da motivação, que agora continuamos em motivação intrínseca, só que é a motivação intrínseca baseada na jornada, que é o que a Jéssica falou aqui mais cedo. O que isso quer dizer, gente? É uma felicidade agora. É como se você não esperasse algo acontecer para você ser feliz, para você estar feliz ali com alguém, para você fazer alguém feliz. Você não tem essa condição, você aproveita a jornada, o caminho, né? Então, eu vou dar um exemplo. O meu pai, ele não gosta de viajar. Não que ele não gosta, mas meu pai, por exemplo, eu tenho uma tia que mora em Rondônia. Gente, Rondônia é longe, né? Pra caramba. São 3.500 quilômetros, eu acho. 2.500 é quilômetro pra caramba. São 3 dias aí, 4 dias de viagem até chegar lá. O meu pai gosta de ir de carro. Ele gosta de ir de carro, porque ele gosta de conhecer. E assim, ele fala que ele gosta de conhecer a cidade. Ele só passa na pista. No máximo, ele vê a placa onde fica a tal cidade. Na cabeça dele, ele conheceu a cidade. Eu não. Eu gosto de ir de avião para chegar lá e usufruir da cidade. O meu pai não. Meu pai gosta de curtir o caminho. Ele gosta de ficar horas dirigindo. Ele gosta de fazer tudo isso. Então, assim, quando a gente fala de aproveitar a jornada, isso é muito legal.
E aí eu passei, a todas as vezes que eu viajo, a aproveitar a jornada também. Aproveitar o caminho. E não reclamar que vai demorar 3 dias para chegar em algum lugar. Embora eu não faça viagem de carro por esse tempo todo aí, não. Mas, por exemplo, quando eu vou para minha avó, que é no Paraná, são 8 horas, 10 às vezes, de viagem de carro. E eu aproveito o caminho. E cada cidade, assim, que a gente passa, tem às vezes alguma história, alguma coisa para contar. E aí você cria memórias afetivas. Né? Eu lembro que a gente passa por Marialva, que tem um cacho de uva, acho que Marialva, um cacho de uva imenso na entrada, assim. E assim, é um marco da nossa viagem. Toda vez que a gente passa, agora a gente tá a tantos quilômetros de... É aquela ansiedade boa, sabe? Nossa, tá chegando, agora falta esse tempo. Isso é aproveitar a jornada, é falar, nossa, eu vou parar naquele posto que tem aquele espetinho que só aqui tem. E aí você curte aquilo. Eu lembro que tem, na volta do Paraná, tem um posto que chama... Eu falo que eu lembro, gente, mas eu não lembro de nada, não. Eu não lembro o nome do posto, não. Mas é um posto que tem uns dinossauros, assim, tipo um parque de diversão. E se alguém lembrar, se alguém souber, coloca aqui. E tem um monte de dinossauro. Eu lembro de foto minha criancinha, assim, tipo 8 anos. E eu nesse posto de gasolina que tem esses dinossauros. E é parque mesmo. Você vai, tipo assim, você para pra abastecer o carro, é tipo 1 hora, 2 horas, porque as crianças vão querer brincar. Hoje, adulto, eu pararia lá para de novo ir no parque dos dinossauros. E é um posto que tem na beira da estrada. Então, assim, é algo que cria as memórias. Então, quando a gente fala de aproveitar a jornada, você pode aproveitar a jornada de várias maneiras. Você pode aproveitar uma viagem chata, cansativa, curtindo ali a memória. A viagem, eu lembro, minha mãe, ela gosta de viajar de carro, ela falava que ela lembra de eu e minha irmã, a gente cantando no carro, e a gente cantava a viagem inteira, e ela gostava. Mãe é mãe, né, gente? Aí, enfim. E ela gostava disso, e ela sente falta, porque hoje, imagina, né, todas casadas, e já não tem mais isso, a gente já não viaja juntas ali. Então, ela sente essa falta, ela criou essa memória afetiva, então, para ela, é algo muito positivo. E quando a gente fala de aproveitar a jornada, é assim. Agora, imagina se você vai ficar carrancuda a jornada inteira. Aí você vai comemorar lá na frente quando você atingir aquele objetivo só, não faz muito sentido. Quem tá ali do teu lado vai até te chamar de falso. Ah, agora você tá feliz, então. Tipo, oi, né? E ali, quando a gente errou aquilo ali, não é algo também pra, né? E muitas vezes acontece isso. A gente não aproveita a jornada, a gente não curte as coisas, né? A gente só pensa lá na frente. Eu lembro que eu conheci uma pessoa que tinha acabado de se separar e ele sentia uma culpa imensa porque ele não tinha curtido o filho dele, nem quando a esposa estava grávida, eu não sei se ele não queria, o filho não me lembro, mas ele não curtiu nada. E depois que ele se separou, o que ele mais sentia falta era do filho. E ele se culpava por falar, eu não curti, eu não aproveitei, eu não senti, quando ela me chamava para ver a criança chutando, eu não ia, eu não estava nem aí, eu só pensava lá na frente. E ele tinha realmente essa culpa, olha só, né? Essa culpa por não ter curtido a jornada toda. Então aí eu te pergunto, você precisa passar pela mesma coisa para você aprender alguma coisa com essa história? Ninguém precisa passar por isso, né? Você pode falar assim, não, comigo foi diferente, foi dessa forma, foi positivo aqui, foi negativo ali, mas você vendo ali uma situação, você consegue não errar igual. Ou seja, não adianta você achar que você vai ser feliz quando seu filho tiver 15 anos, 20 anos. Aproveita a jornada, né? Todo mundo fala, curte porque passa rápido, né? E é real, gente. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e meio, parece que a minha irmã me contou ontem que estava grávida dela. E já tá quase fazendo 2 anos aí. Coisa mais linda. Então, a gente tem que curtir mesmo o caminho, curtir a jornada, aproveitar, né? Porque depois não volta, e o que fica muitas vezes é o arrependimento, é a culpa. E aí, que preço que você quer pagar? Né? A gente fala de motivação, mas, gente, a motivação, ela é muito mais do que tô motivada. Ela é muito mais que isso. Ela impacta no nosso desenvolvimento pessoal todinho, não é, Jéssica? Nas nossas escolhas, né? Nos nossos caminhos todos, no nosso relacionamento.
Eu tenho uma paciente que ela tem uns 40 anos, assim, e ela tem um filho de 15. E aí, ela chegou para mim um dia falando que ela não se deu conta que o filho dela tem 15 anos. Ela não reconhece o filho dela, ela não sabe nada do filho dela, porque nesses 15 anos ela estava preocupada em trabalhar, em cuidar da casa, em cuidar da rotina, em fazer as coisas. E ela disse que ficava o dia inteiro fazendo essas coisas, trabalhava fora e tudo mais. E ela tinha o tempo dela, assim, com o filho, já era 10h30, 11 da noite. E ela não percebeu, ela não se deu conta disso. E foram passando anos. E aí ela chegou agora para mim, o filho com 15 anos, ela falou assim, meu Deus, eu não me dei conta que meu filho cresceu. Eu não sei o que ele gosta de comer, eu não sei o que ele gosta de fazer. Eu tento abraçar ele, ele fica resistente, ele não quer me abraçar, ele fica distante. E agora ela tá querendo recuperar isso. E na verdade o que ela tá querendo fazer agora é engravidar. Porque ela falou, agora que eu perdi todo o desenvolvimento, eu vou engravidar para tentar trazer de novo a memória que eu não tive. Então é isso, né? Foi perdendo, foi esperando. Ela, claro, tinha uma vida corrida e tudo, mas ela foi esperando, assim, foi deixando, e aí foi perdendo aquelas minúcias, né? Aquelas essências. Então, quando a gente não olha, assim, né? Não presta atenção, a gente vai deixando a vida passar, e vai passando, e vai passando. E aí, adianta engravidar para poder recomeçar? Não adianta, porque daí é outra criança. Claro que vai ter outra história, vai construir outra história, mas vai ser outra. Aquela história do menino de 15 anos já passou. E é tão bacana você falar isso, porque eu falo muito aqui de planejamento. E por que eu falo do planejamento? Mas assim, antes do planejamento, até dentro do meu curso, o primeiro módulo é o autoconhecimento e o último é planejamento. Justamente para você entender o que faz sentido para você e aí você fazer seu planejamento. Porque o planejamento, ele não é só profissional. Assim como a motivação também, ela não é só de cunho profissional. Ela é para a vida. São coisas que a gente leva para a vida, que a gente precisa dessa organização para a vida. Para você fazer coisas no seu dia que fazem sentido para você. Né? Que realmente assim, vão te trazer não só benefícios, né? Mas benefícios a coisas que não têm preço, são os seus valores, a gente entender sobre valores, a gente entender o que faz sentido pra gente, a gente ter uma vida de realização. Quando eu falo uma vida de realização, não é uma vida onde você vai ter muitos imóveis, empreendimentos, carros e sucesso profissional, não é isso. Uma vida de realização é uma vida onde faz sentido, uma vida que faz sentido para você. Então você tá com as pessoas que você gosta, você tem tempo de qualidade com as pessoas que você ama, com seus filhos, né, com sua família, com aquilo que faz sentido para você, que tem valor para você. Porque não adianta nada você estar de corpo presente, mas você tá aqui, ó, você não sai do celular, você não para de fazer as coisas, você não consegue dar atenção realmente para quem tá do seu lado. Então, isso não é uma vida de realização, porque a realização, ela é muito mais do que uma realização profissional, né? Não adianta, é como eu falei, não adianta nada. Você tá lá numa ascensão profissional, no melhor momento da sua vida profissional, mas você não consegue dar uma atenção pro seu filho. Você não consegue dar um abraço pro seu filho, curtir, escutar a primeira palavra que ele fala, sabe? Conseguir olhar para a pessoa, para sua mãe, para sua esposa, para sua irmã, pro seu irmão, pro seu pai, e saber no olhar dele que ele não tá bem. Não adianta. Sabe? Aí vai passar um tempo, você olha pra trás e vai sentir o quê? Arrependimento, culpa. E, gente, culpa, arrependimento, vergonha são sentimentos boicotadores da prosperidade. Então não adianta você fazer tudo isso para lá na frente sentir prosperidade, você não vai nem se sentir merecedor daquilo que você teve. Então, quando eu falo vida de realizações, é a gente ter a realização pessoal, sabe? Antes de ser profissional, nós somos pessoas. Antes de ser CNPJ, nós somos CPF.
né? E a gente precisa entender o que faz sentido pra gente. Essas memórias que me fazem seguir. Pela primeira vez, fiz uma viagem sem minha filha em todos os lugares. Tinha lembranças maravilhosas, fui cantando pra mim. Ela tava ali. Ai, Cris, que lindo! A Cris me contou que a filha dela faleceu. A filha dela Pelas palavras eu imaginei, eu só não quis dizer. Meus sentimentos, Cris. é muito complicado. Mas essas memórias afetivas, elas trazem um afago para o nosso peito, né? Para o nosso coração. Assim, é como se desse aquele acalento, essas memórias afetivas. Por isso que eu falo muito disso. A gente tem que nutrir bons relacionamentos, e isso no âmbito geral, né? A gente tem que ter aí, conseguir fazer essa... Quando a gente fala de motivação, gente, vai muito além de motivação, animação, vai muito além disso. Mas essa é a motivação para a vida, para você conseguir curtir tudo e todos, essa motivação que você leva realmente assim para a vida, né?